Esse episódio tem um oferecimento de Cutelaria Simo, perfeito em todo lugar, e Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Décio Luiz Gazzoni, pesquisador da Embrapa, membro do Conselho Consultivo Agro Sustentável, da Academia Brasileira de Ciência Agronômica e do Comitê Científico da Abelha. E o tema da nossa entrevista será Aposentadoria Compulsória, risco de perda intelectual do Brasil. Professor, é um prazer muito grande ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite, viu? Olá, muito obrigado a você pela oportunidade, obrigado por poder conversar com os radiovintes do AgriProsa. Professor, em primeiro lugar, destacar a importância que o senhor tem, não só na Embrapa, mas na história da agricultura brasileira. Eu acho que seria muito importante, nesse momento, o senhor contextualizar um pouco da sua história, nos contar a sua trajetória, antes de nós entrarmos nesse assunto da aposentadoria. Ok. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, eu já tenho 54, indo a 55 anos de graduação em engenharia agronômica e após a graduação eu fiz meu pós-graduação especificamente no estudo de insetos. Ingressei na Embrapa há 51 anos e 6 meses, e desde então eu tenho lidado com essa questão de insetos na agricultura, insetos pragas e insetos úteis. Então, ao longo do tempo, eu executei diversas atividades, diversos trabalhos de controle de pragas, de manejo de pragas, de controle biológico ao longo desses 51 anos. E nos últimos 15 anos, especificamente, eu tenho lidado com o tema de polinização, mais especificamente o tema de integração de abelhas, sejam elas abelhas criadas, abelha doméstica ou abelha sem ferrão, e agricultura, diversos cultivos, mas principalmente o cultivo da soja, onde a gente tem visualizado diversos benefícios, quantos agricultores se beneficiam por essa polinização, aumentando a produtividade, melhorando a qualidade, favorecendo o meio ambiente. Eu gostaria de falar um pouco de um artigo seu que eu li agora recentemente, onde o senhor começa contando o início da história da Embrapa, de um grupo de jovens que naquele tempo não tinha tanta experiência, mas que através da garra, do trabalho, do esforço, da vontade e do estudo também, que é muito importante ressaltar isso, ajudaram o Brasil a se transformar em um importador de alimentos para um exportador de alimentos, se tornando hoje uma expressão muito usada no supermercado do mundo. Professor, como é que foi naquele momento, aquela reunião daquele grupo para começar esse trabalho de transformação da agricultura brasileira? Foi uma experiência única, não só no Brasil, eu diria no mundo, porque realmente nós fomos convocados, fomos chamados jovens recém-egressos da universidade, aí na faixa dos 20 e poucos anos. À época nós éramos aproximadamente 2.000, 2.500 jovens, a maioria nessa faixa mesmo, recém saiu dos cursos de pós-graduação, com muito entusiasmo e com uma pálida ideia do tamanho do desafio que a gente tinha. Porque, por melhor que seja a universidade te concede conhecimentos básicos, uma orientação básica, mas é realmente o desempenho no campo, nos laboratórios, o contato com a realidade, o contato com os produtores rurais, com a sociedade em geral, que vai te dando a dimensão do desafio que você tem pela frente. E qual era o desafio? Sintetizando, você colocou, o Brasil, à época, era um importador líquido de alimentos. Quem tem a minha idade ou quem lê os livros de história vê que na época nós importávamos praticamente tudo, produtos básicos, leite, pão, a mídia vivia chamando a atenção. Eu tenho até hoje recortes de jornais dizendo, olha, a farinha de trigo acaba em 60 dias, então vinha racionamento de pão, faltava leite,
leite para crianças, para adultos. E ao longo do tempo nós fomos quebrando essa realidade e aproveitando as potencialidades, os diferenciais do Brasil e transformando o Brasil realmente, você colocou muito bem, no supermercado do mundo. O Brasil hoje é o maior exportador líquido de produtos agrícolas do mundo. Além de alimentar 220 milhões de cidadãos, irmãos brasileiros, nós alimentamos outros 4 países do tamanho do Brasil com as nossas exportações. Quer dizer, não existe registro na história mundial de que isso tenha acontecido nesse curto espaço de tempo de 50 anos, são apenas 2 gerações, tem acontecido um fato desse. Obviamente, muitos fatores contribuíram, mas sem dúvida alguma, sem tecnologia, sem o desenvolvimento tecnológico, nós não teríamos conseguido transformar condições adversas nessa potencialidade que é o Brasil de hoje. Eu acho que vocês criaram um conceito também que hoje é muito comum, que é o conceito da agricultura tropical. Mas transformar isso em realidade, porque não basta ter o conceito, né? Tem que ter a realidade. Eu vivo aqui no Cerrado brasileiro, eu estou no Centro-Oeste, eu estou em Rio Verde, Goiás, uma região que eu imagino que o senhor conheça bem. E essas terras, há 40 anos atrás, eu era ainda um adolescente, mas lembro bem, eram terras extremamente desvalorizadas. Eram terras que as pessoas, há 50 anos atrás, doavam para não ter que pagar imposto. E hoje estão entre as terras mais valorizadas do Brasil. E isso partiu desse trabalho. Eu estou contextualizando tudo isso para a gente chegar na questão da aposentadoria daqui a pouco, porque eu acho que é muito importante a gente trazer o passado. O Brasil é um país sem memória e a gente precisa de resgatar essa memória, né? E vocês, enquanto jovens cientistas, conseguiram fazer a transformação desse cerrado brasileiro em uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, né? Olha, tem uma frase daquela época que falava o seguinte: cerrado, nem dado nem herdado. E realmente ninguém queria o cerrado, era uma terra estéril, improdutiva. O que imperava no cerrado, quando nós iniciamos o nosso trabalho, do ponto de vista da agricultura, era uma agricultura migratória. Você plantava principalmente arroz, por 1 ano, 2 anos, no máximo 3 anos, esgotava a fertilidade, aí a agricultura abandonava aquela área e partia para outra. Ou então a produção extensiva de gado, você jogava o gado na pastagem, daí 4, 5 anos voltava lá, via o que é que tinha sobrado e mandava para o frigorífico. Vamos começar pela última parte. Hoje você manda gado para o frigorífico aos 18 meses, um bezerro forte, com carne de qualidade, carne macia, carne saborosa, que o mundo todo deseja. E o arroz, inclusive, é muito pouco cultivado hoje no Cerrado, porque ele se concentrou no Rio Grande do Sul, onde hoje se produz cerca de 10 vezes mais, a produtividade é 10 vezes mais do que era à época. E o Cerrado virou uma grande indústria a céu aberto de grãos, de soja, de milho, de algodão, de feijão, de frutas, de cultivos de pecuária, suínos, aves. Então, a transformação foi absolutamente total. E o ponto crucial é que você colocou: agricultura tropical, agropecuária tropical. Não tinha de quem copiar. Não havia como, não tinha como importar essa tecnologia de outro país do mundo, porque ela não existia na África, na Ásia, na Austrália, países tropicais. Nós desenvolvemos isso e hoje nós somos exportadores para o mundo dessa tecnologia. Então, esse é um ponto central da nossa luta. Nós somos repositores dessa cultura, desse avanço, dessa trajetória e de um conhecimento ímpar no mundo, que você pode escrever, pode colocar em livro, pode colocar em revista, uma parte do conhecimento, mas o que está dentro da cabeça da gente, que nós vivemos esses 50 anos, os erros que cometemos, os caminhos, os retornos que tivemos que fazer, os labirintos que percorremos, só nós sabemos. E para evitar que isso aconteça novamente, para que a gente possa ser competitivo e possa fazer atalhos em produtividade, em competitividade, em sustentabilidade, é necessário aproveitar esse conhecimento acumulado. E é interessante te ouvir falando de tudo isso, porque eu me lembro da roça de Toco,
aqui no Cerrado. O pessoal fazendo roça de toco. Parece algo pré-histórico, mas não é, né? E essa evolução, ela foi visível, ela foi muito grande. E o senhor tocou num ponto agora, que é a manutenção desse capital intelectual que o Brasil adquiriu. Quer dizer, esse pesquisador jovem que começou na Embrapa, ele veio ajudando a transformar essa agricultura até chegar no ponto de hoje e vai continuar ajudando daqui para frente. Porém, pode acontecer uma ruptura nisso, né, professor? Eu gostaria que o senhor falasse que ruptura é essa? Exatamente. Então, nós chamamos isso de um capital intelectual ímpar, todo esse conhecimento, essa experiência acumulada, que nos permite obter ganhos adicionais agora, com baixo investimento por parte da sociedade, que ela não precisa formar novamente esse capital. Ocorre que na Constituição de 89 há uma previsão, há um inciso da Constituição que diz que o funcionário público, ao completar 75 anos, ele é aposentado compulsoriamente. Bom, funcionário público é aquele funcionário estatutário, aquele que pertence realmente aos órgãos da administração direta do governo. Então, isso não abrangeria pessoas como nós, empregados da Embrapa, que somos empregados públicos, mas somos regidos pela CLT, nós não somos, como tal, funcionários públicos. Acontece que na reforma previdenciária de 2018, isso foi estendido aos CLTistas, empregados públicos. E com isso ficou aberta a possibilidade de aposentadoria compulsória também aos empregados públicos. Porém, o que está dito lá na Constituição são duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, que há uma aposentadoria compulsória, e havendo aposentadoria compulsória, é a extinção de contrato. E um segundo ponto, que isso se dará na forma de uma lei complementar. Muito bem, então, indo ao primeiro ponto. O primeiro ponto é que nós já somos aposentados, a maioria de nós, ou quase totalidade, eu particularmente já sou aposentado há quase 20 anos pelo INSS, mas decidi continuar trabalhando, achei que eu me sinto em perfeitas condições, com energia, com capacidade física e intelectual de continuar trabalhando por no mínimo mais 10 e que, se Deus me permitir, mais 15 ou 20. Então, não haveria essa possibilidade de uma reaposentadoria, com o perdão do neologismo do termo, porque eu já estou aposentado. Se eu estou aposentado, eu não posso ser novamente aposentado e, como tal, ter meu contrato de trabalho extinto. Segundo lugar, a Constituição, através da reforma, ela exige uma lei complementar. E essa lei complementar nunca foi apresentada, discutida ou votada pelo Congresso. Então, nós entendemos que o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito ao que pensam os ministros que lá estão, não poderia avançar na discussão desse tema, mas devia dizer: senhores congressistas, a Constituição determina que vocês produzam uma lei complementar para disciplinar o artigo que trata da aposentadoria compulsória dos empregados públicos. E é justamente isso que está sendo decidido no STF. Se há necessidade efetivamente de uma lei complementar ou se o artigo da Constituição que determina a aposentadoria compulsória é auto-aplicável. Nós usamos como exemplo o seguinte: a Constituição de 89 também diz que no Brasil não podem existir juros superiores a 12%. Exatamente nesse momento, vejo que nós estamos com mais de 15% de juros do Banco Central. E aí você me pede: mas como? Então o Banco Central está violando a Constituição? Não está, porque a Constituição diz que não pode ter juros superiores a 12%, vírgula, de conformidade com o que dispuser a lei. Mas ninguém produziu, o Congresso não produziu uma lei que disciplina o assunto, portanto, esse tema não é auto-aplicável e nós pedimos que, da mesma forma como foi interpretado o artigo que trata de juros, seja interpretada a nossa aposentadoria compulsória.
Muito bem, professor. Eu vou fazer um intervalo comercial e nós continuamos a nossa conversa já já, depois dos comerciais. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Hoje eu estou conversando com o professor Décio Luiz Gazzoni, uma das maiores referências no Brasil em termos de conhecimento da agricultura. Ele é pesquisador da Embrapa. Existe alguma estimativa, professor, de quantos pesquisadores somente na Embrapa estão hoje na faixa etária que seria afetada? Nesse exato momento, aproximadamente 150. Claro, esse número pode mudar aí a cada mês, pessoas que eventualmente saiam da Embrapa, pessoas que, pelo avanço da idade, caiam nisso, mas é aproximadamente 150. E todos eles pessoas com mestrado, muitos com doutorado, pós-doutorado? Sem dúvida, a grande maioria tem curso de doutorado, tem pós-doutorado, são pessoas reconhecidas no Brasil e no mundo. Agora mesmo, uma colega nossa, por sinal, uma particular amiga minha, colega minha aqui da mesma unidade da Embrapa, recebeu o Prêmio Mundial da Alimentação, que é tido como o Prêmio Nobel da Alimentação. Então, há 2 meses, ela está sendo decantada em prosa e verso em todo o mundo pela contribuição que deu. Quer dizer, o Brasil se orgulha, o mundo se rende em homenagens, mas eu não vou cometer o desatino de dizer qual é a idade dela, mas ela está se aproximando justamente dessa idade. Quer dizer, uma pessoa, um prêmio Nobel em qualquer universidade do mundo, ele é tratado como um rei. A universidade faz absoluta questão de mantê-lo nos seus quadros, e nós corremos o risco de perder o único que temos. Aliás, é algo que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco. Nos outros países, como é que são tratados esses pesquisadores, cientistas sêniores, essas pessoas que chegam? Porque acabou que é o seguinte, eu me lembro, professor, na época em que uma mulher de 50 anos de idade era tida como uma senhorinha, né? Era uma vovozinha. Hoje, as mulheres de 50 anos de idade estão aí na academia, estão mais bonitas do que as meninas de 20. A grande realidade é essa até, né? Vivendo o auge da sua juventude. As pessoas de 60, 70 anos, que antigamente eram muito idosos, hoje não. O pessoal está aí cheio de vitalidade. Esqueceram de rever esses conceitos? Bom, a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, quando essa legislação, inclusive a brasileira, foi formulada lá em 89, a esperança de vida do brasileiro não chegava a 75 anos. Então, eu até entendo a posição dos congressistas, dizendo, bom, nós vamos fazer isso aí, mas ninguém será atingido porque não há esperança de vida de 75 anos no Brasil. Mas isso mudou muito nesses 50 anos. Hoje, a esperança de vida do brasileiro ela ultrapassa 80 anos e há 2 conceitos de esperança de vida. Uma é a esperança de vida ao nascer, que é essa que normalmente a gente vê na mídia, que vai hoje, atualmente, em torno de 82 anos para homens, um pouco mais para mulheres, mas quem consegue chegar justamente nessa fase de aposentadoria tem uma esperança de vida que supera os 90 anos, entende? Então, esse é o primeiro ponto. Em outros países, nós temos diferentes situações, mas, grosso modo, eu vou colocar 2 delas. Primeira, não há essa a aposentadoria compulsória, obrigando a que a pessoa se afaste dos quadros das universidades ou dos institutos. E, quando há, o pessoal não encontrou fórmulas de saída. Diz, tá bom, a lei determina que você seja aposentado, mas eu quero que você permaneça. Então, você vai permanecer aqui, você terá direito a uma mesa, um telefone, um computador, você pode usar, eu te pago a energia elétrica, a internet, pode usar os laboratórios, pode usar os campos, você vai continuar orientando alunos, dando aulas, mas eu não te pago o salário
e em vez disso eu vou te pagar uma bolsa que equivale, sei lá, a 20%, 30%, 50% do teu salário, que é o que a gente quer. Nenhum de nós está pedindo para receber um tostão a mais, pode ser até com redução de salário, e nós estamos pedindo exatamente isso, poder continuar contribuindo com o Brasil enquanto nós tivermos força e capacidade mental. O senhor acredita que existem soluções intermediárias, como, por exemplo, contrato de consultoria, o cargo de pesquisador emérito, algumas coisas assim que pudessem ser aplicadas? Não, exatamente uma das propostas que nós estamos fazendo é justamente nessa linha. Tá bom, se eu sou um peso monetário para o Estado brasileiro, problema nenhum. Corte pela metade meu salário, corte a 1/3, mas me deixe continuar orientando alunos, transmitindo essa experiência, esse conhecimento às novas gerações, permita que eu continue acessando laboratórios, continue ingressando na instituição, continue usando os campos experimentais, continue escrevendo livros, artigos, dando palestras, entrevistas como essas, continue orientando agricultores. A forma de remuneração é o que menos interessa, encontre-se uma forma, ele não precisa ser a mesma de hoje, pode haver redução. É importante que a gente possa continuar trabalhando. Até porque chega uma determinada fase da vida que a gente não precisa mais de tanto dinheiro, né, professor? O dinheiro se torna menos importante, não é isso? Não, realmente, a gente já constituiu família, eu tenho filhos, os filhos, graças a Deus, estão muito bem encaminhados, não dependem de mim. Eu consegui juntar aí uma poupança suficiente para enfrentar aí farmácia e hospital nos últimos dias, então essa não é uma coisa que me preocupa. Quanto tempo o senhor acha que seria necessário para formar um novo Décio Gazzoni, uma nova Maria Ângela Hungria? Difícil dizer, mas é mais ou menos o seguinte: hoje um colega que saia de um curso de doutorado aos 27, 28 anos, para acumular conhecimento e experiência suficiente quanto a gente chegou, isso demora aí 2 décadas, 2 décadas e meia. Se for uma pessoa realmente muito boa, muito interessada, muito dedicada, muito inteligente. Então é muito tempo, porque isso não acontece no curto prazo. Você precisa realmente trilhar aqueles caminhos, você precisa... Porque pesquisa significa você entrar num terreno obscuro, você não sabe o que existe atrás disso, é muito escuro. E se você não tem experiência e conhecimento suficiente, você toma um caminho que você acha que é o mais adequado, lá na frente você encontra uma parede, uma porta fechada ou porta nenhuma, você tem que voltar, refazer o caminho. Às vezes a própria natureza ela é demorada. Esses dias eu estava discutindo uma questão que mostra bem o exemplo. O uso de macaúba, tem muito aí no Cerrado para extração de óleo, produção de biocombustível, biocombustível aeronáutico. Para estudar macaúba, veja bem, no momento que eu planto uma semente de macaúba, se conhece isso bem, a primeira produção vai se dar depois de 7 ou 8 anos. Então, se eu quiser melhorar essa planta de macaúba, eu vou plantar a primeira semente, vou fazer cruzamentos, daí 8 anos eu vou olhar plantas, não, essa planta tem muito espinho, essa planta é muito alta, essa planta produz pouco, eu preciso melhorar, e são mais 8 anos. Bom, depois de 4 gerações dessa, chegou na aposentadoria, tem os 35 anos de aposentadoria, e aí? Se ele não repassar todo esse conhecimento, quem assumir o lugar dele vai trilhar exatamente o mesmo caminho e nós nunca vamos chegar a uma macaúba que vai produzir biodiesel. O senhor acredita que uma decisão como essa pode desestimular futuras gerações a seguir a carreira científica? Não acredito, porque é uma questão sociológica, psicológica. Ninguém reage a eventos de longo prazo. Então, quem está entrando na carreira agora diz, não, mas até os 75 anos isso vai ser resolvido, o pessoal vai mudar, vai empurrar para 85, vai empurrar para 90. Não acho que isso interfira, não. Professor, eu vou fazer mais uma pausa rápida para os comerciais e já voltamos. Eu sempre gostei de canivete, desde os tempos em que eu fazia o curso de técnico agrícola, lá na Escola Agrotécnica Federal, que eu usava canivete. E agora eu tenho o privilégio de ter o meu canivete personalizado. Inclusive, tem um em formato de soja. É isso mesmo, é o canivete da Simo. Você gosta de canivete?
Eu acho que vale a pena então você conhecer. Pra pescar, montar ou acampar, com canivete Simo você pode confiar. Lâmina de aço afiada e segura, com bainha de couro é qualidade pura. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo pra você escolher, perfeito em todo lugar que você quiser ter. Canivete Simo, tecnologia a fio, perfeito em todo lugar. Um dos maiores pesquisadores do Brasil, o professor Décio Luiz Gazzoni, está hoje comigo aqui no programa, aqui no podcast, e ele tem uma preocupação muito grande. Pode ser que muitos cientistas da Embrapa e de outros tantos órgãos sejam obrigados a se aposentar após 75 anos de idade. E isso pode vir a trazer um gap muito grande no conhecimento acumulado e adquirido pelos pesquisadores brasileiros, fazendo com que essas pessoas deixem de compartilhar tudo aquilo que sabem por terem que deixar de trabalhar compulsoriamente. O Conselho Científico Agrosustentável, a própria Embrapa, tem se posicionado institucionalmente a respeito dessa questão? Bom, nós temos a Embrapa, por ser parte de governo, ela tem restrições a se posicionar. Ela pode tentar encontrar algumas fórmulas, mas essas fórmulas têm que ser dentro da lei existente. Ela, a princípio, como qualquer organização dentro do Brasil, ela tem que cumprir o que determina a lei, ou no vácuo legislativo que determina a justiça. Então, na realidade, ela precisa aguardar uma decisão e, dada essa decisão, se a decisão for realmente por aposentadoria compulsória, efetuar propostas na linha do que eu coloquei. Está bom, eu vou cumprir a lei, mas eu posso, alternativamente, manter essa pessoa nos meus quadros, não mais como um empregado na forma da lei, mas como um bolsista, como alguém que possa continuar contribuindo aqui, mas o fato precisa ser posto antes. Do ponto de vista do CCAS, o nosso grupo, no geral, tem esse entendimento, que nós não podemos dispensar o conhecimento, esse patrimônio científico acumulado no Brasil. Vocês que se incluem nessa situação aí de alguma maneira, já buscaram o STF, já buscaram algum contato com os ministros, já buscaram colocar essa preocupação de vocês? Sim, a gente procurou, nós temos ações correndo na justiça, já pedimos aos nossos advogados que coloquem nisso, já produzimos textos semelhantes a esse que você falou que leu, justificativas, procuramos colocar isso para a reflexão dos ministros, procuramos colocar internamente no próprio governo, através das nossas associações, procuramos colocar aos congressistas, deputados e senadores para que reflitam nessa condição, porque na realidade, até agora falamos essencialmente de Embrapa, mas nessa área científica tem Embrapa, tem universidade, tem outros institutos, mas não é só na área científica, tem pessoal da área de saúde, tem hospitais envolvidos, a Fundação Oswaldo Cruz, tem entidades financeiras, tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica Federal, tem a Infraero, o BNDES, são milhões de colegas nessa situação no Brasil, dos quais provavelmente 20% estejam nessa condição de haverem completado 75 anos. O senhor coloca um ponto aí que é interessante, o investimento que é feito nesse cidadão pelo pagador de impostos, né? Eu tenho um caso de um tio que, após terminar o seu pós-doutorado, se aposentou. Então, e foi morar na fazenda. Todo aquele conhecimento acumulado, todo aquele investimento que o cidadão fez nele, eu acho que, de certa forma, ficou perdido. Não que ele não pudesse compartilhar, ele podia, mas foi aposentado. Então, o cidadão, acho que muitas vezes ele não tem a noção, né, professor, de que ele está investindo na educação de alguém, que isso pode ser interrompido e tem que começar a investir em outro, né? Eu chamo a atenção novamente nesse artigo que você leu. O Brasil é um país com restrições de recursos. Os governos brasileiros, diferentes instâncias governamentais têm restrições, são enormes demandas vindo de diversos setores, de educação, de saúde, de habitação, de transporte, de segurança, etc.
E no momento que se decide investir numa delas, por exemplo, no nosso caso, que é essa área de educação, ciência e tecnologia, você está deixando de investir em mais postos de saúde ou mais salas de aula ou mais policiais ou condições para policiais no campo. Então, esse é um investimento sagrado, ele precisa ser preservado, ele precisa ser mantido. Esse dinheiro saiu dos impostos da população brasileira, e no momento que se acumulou esse capital pertence a essa sociedade, e essa reflexão que a gente pede. Se pertence à sociedade, não pode simplesmente acontecer o que você colocou. Diz muito bem, o sujeito atingiu o ápice do seu conhecimento e aí ele é dispensado e vai morar numa fazenda, ou vai para o apartamento, ou vai para casa e deixa de contribuir para a sociedade. Não pode ser assim. Eu cito, você deve ter visto, uma frase do grande Mahatma Gandhi, que quando foi cobrado, logo após a independência da Índia, ele foi cobrado numa dessas reuniões aí que as autoridades governamentais participam, dizendo, mas por que a Índia, um país tão pobre, com pouco recurso, tendo tantas demandas sociais, ela investiu justamente tanto dinheiro em educação, ciência e tecnologia? E ele foi curto e grosso, justamente porque somos pobres, porque este é o único caminho para a Índia sair da pobreza. E ainda está saindo da pobreza, ainda é um país com muitas dificuldades, mas está saindo justamente pelo grande investimento que fez em ciência e educação. Tem outros exemplos. A China, um exemplo agora, em 50 anos, ela saiu de 1 bilhão de pessoas miseráveis para ser o país que mais bilionários tem hoje no mundo, a Coreia, Coreia do Sul, Japão. Então são países, os Estados Unidos, que é o grande paradigma, eles só chegaram nessa condição justamente por investir no desenvolvimento tecnológico. E eu acho que justamente por isso que o Brasil ainda continua com tanta pobreza, professor, porque nós investimos pouco e o dinheiro que é investido ainda é muito mal investido, infelizmente. Para a gente finalizar, tem uma citação sua que é o seguinte: para cada R$1 investido na Embrapa, há um retorno de R$ 25,37 à sociedade. Que mensagem o senhor gostaria de deixar nesse momento para quem está nos ouvindo, para os governos, para o Congresso e para o Judiciário? Eu acho que toda pessoa que está aí, que é empresário, que está no mundo dos negócios, entende perfeitamente o que se falou aí. Quer dizer, você investiu R$1 e tem um retorno de 25, gente, é muita coisa, não existe outro negócio que dê isso. Eu posso, na nossa área, dizer que os melhores produtores de soja, eles conseguem investir R$1 e tirar R$2, R$2,50. Então, veja que nós estamos conseguindo tirar 10 vezes mais. Quer dizer, um negócio tão produtivo, que dá um retorno tão elevado, devia ser a menina dos olhos, não só o orgulho, mas a menina dos olhos das autoridades governamentais, dizendo, olha, eu vou olhar com o máximo de carinho, o máximo de atenção, alguém que eu sei que coloco lá R$1 e me devolve 25, da forma de recursos sociais, de impostos arrecadados pelo poder público. Então, quando a gente produz esses relatórios e demonstra, a gente não diz simplesmente a Embrapa tem esse retorno, a gente faz todas as contas e põe lá a memória de cálculo para quem quiser conferir, mostrando como se chegou a esses números. Então, realmente da forma como você colocou, isso precisa ser refletido pelos formadores de opinião, pelas grandes lideranças nacionais. Professor, para mim é motivo de muita honra, de muito orgulho conversar com o senhor, uma pessoa que tem tanto conhecimento, que tem tanto a oferecer para o Brasil. Eu espero que o senhor continue com essa contribuição tão grandiosa, tão maravilhosa, não só por mais 10, 15, 20 anos, não. Porque as pessoas passam, mas aquilo que elas deixam como legado fica. E o seu legado, professor, ele é atemporal, ele vai ficar por muito, muito tempo. Muito obrigado. E foi para mim motivo de muita alegria estar com o senhor aqui, viu? Eu que agradeço, mas na realidade eu não tomo essas suas palavras como um elogio a mim, é um elogio a todo o nosso grupo. Todos nós formamos um grupo homogêneo que tem essas características que você coloca de haver essa certeza que nós contribuímos muito para o Brasil, temos muito mais a contribuir. Sempre à sua disposição, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Décio Luiz Gazzoni, um dos maiores pesquisadores
de todos os tempos no Brasil, que tem uma contribuição incrível. E eu espero voltar com ele aqui novamente para a gente falar um pouquinho de abelha, um assunto que está tão em alta ultimamente. E nós falamos hoje sobre aposentadoria compulsória, risco de perda intelectual do Brasil. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.